Você já parou para pensar por que é que a educação que é dada a um filho nem sempre tem os mesmos resultados do que a educação que é dada a um outro filho, mesmo essa educação sendo igual? Eu quero te convidar a pensar sobre isso porque hoje eu quero abordar os 5 tipos de filhos. O filho meu é mais falante ou ele é mais calado? Ele é mais articulado ou ele é mais organizado? Dentro da minha formação como analista comportamental, nós estudamos os traços de caráteres. Yuri, o que são traços de caráteres? São padrões comportamentais que a gente adquire ainda na nossa primeira infância, na vida intrauterina, na nossa amamentação, na parte onde a gente começa a se comunicar com o meio ambiente e ainda não podemos andar, quando a gente está passando pelo processo de desfraude e quando a gente compreende que papai e mamãe são casados, vovô e vovó, titio e titia. E ali a primeira vez a gente se sente trocado. E o que é que a gente traz com isso? O que é que a gente carrega com isso? Em cada um desses momentos que eu acabei de citar, nós desenvolvemos algumas características. Por exemplo, no útero nós temos a rejeição. Como assim, Yuri, a rejeição? Pela primeira vez, todos nós, seres humanos, nos deparamos com a rejeição. Mas como é essa rejeição? A mãe rejeitando o filho? Não necessariamente. Vou te dar aqui um exemplo. A mãe acabou de tomar um susto. Naquele momento, o útero da mãe enrijeceu. O feto, a criança, ela não compreende que aquele susto foi um susto momentâneo. A partir do momento em que aquele útero fica rígido, o feto entende: eu não posso existir aqui. Esse útero me rejeita. Isso são as primeiras sinapses cerebrais que vão sendo formadas. O bebê então nasce e todos nós passamos por isso. Por quê? Porque durante a gestação, nossa mãe ou tomou um susto, ou estava trabalhando e passou por algum estresse, ou teve alguma briga, enfim, todos nós passamos por esse trauma. Quando nós passamos para a fase da amamentação, nós ainda não temos a consciência de que a nossa mãe vai só fazer o café, ou que nossa mãe vai só fazer o mingau. Então, todas as vezes que esse bebê, que ainda é completamente dependente da mãe, só sabe chorar e mamar, quando ele acorda, por exemplo, e não vê a mãe por ali, para ele corre um risco de morte. Como corre o risco de morte, ele desenvolve a parte oral, a parte da fala. Então ele vai chorar, chorar, chorar. Para quê? Para chamar a atenção de que ele precisa de algum adulto. Então ali é formado o trauma do abandono. Cada um desses 2 traumas, eu passei, você passou, todos nós passamos. Mas o que é o mais importante compreender nisso tudo? Que cada um deles vai formando em nós características que vão influenciar nos resultados da nossa criação. Então, uma mãe que teve um bebê com mais rejeição e o outro que teve mais uma sensação de abandono, a mesma criação não vai produzir o mesmo efeito. E aí é onde eu quero te apresentar quais são os 5 tipos de filhos. O primeiro é o quietinho. Esse quietinho, ele tem mais características de um filho que sofreu, uma rejeição, não é o sofrimento desejado pela mãe, mas que ele sofreu, ele compreendeu a rejeição no útero. O outro tipo é o falante, que é desenvolvido exatamente na amamentação, porque o bebê precisa chorar para dizer que ele precisa de um adulto ali. O terceiro momento é quando a gente começa a interagir com as pessoas. Então, nesse momento, é o primeiro momento onde a gente se sente manipulado. Então, esse bebê, ele passa a ser um bebê mais articulado. Por quê? A pessoa diz assim: me dá isso aqui que eu te dou isso. O bebê entende: eu estou sendo usado. Então, quando eu precisar de alguma coisa, eu tenho que me articular. Então, a criança compreende o mundo muito como trocas. Então, esse bebê passa a ser muito articulado. O quarto momento, o quarto tipo de filho é o organizado. Que tipo de filho é esse, Yuri? Acontece geralmente no processo de desfraude. A criança não entende ainda, ela nunca teve a sensação de humilhação. Então, no desfraude é a primeira vez em que ela se sente humilhada. Por quê? Porque ela não conseguiu prender, o cocô. Ela não conseguiu reter o cocô. Então, essa criança entende que para ela não ser humilhada, ela tem que estar atenta. Então, você já percebeu aquela criança mais organizada? Como ela é um pouco mais lenta, como ela faz tudo com mais cuidado? Por que ela faz tudo com mais cuidado? Pelo medo de ser humilhada, pelo medo de não fazer o que precisa. Nesse contexto, essa criança que passa pelo processo de desfraude tem algum trauma mais latente, e aí também não vai depender da mãe ou do pai, vai depender muito mais da percepção da criança. Precisa até te trazer isso também. Muitas vezes as mães não querem que os filhos passem por nenhum trauma, mas é impossível. Por quê? Porque não tem a ver com o que a mãe faz, tem a ver com a percepção do bebê. Então, por exemplo, um bebê que passou por um trauma,
nesse processo de desfraude, não necessariamente a mãe o humilhou, mas ele sentiu essa humilhação. Poxa, eu poderia ter prendido. Mais uma vez eu falo, todos nós passamos por isso. E nós chegamos no quinto e último trauma, ainda da nossa primeira infância, né? Eu chamo esses traumas de traumas inevitáveis que formam o caráter ali das crianças. E qual é esse quinto e último trauma? É a sensação de ser trocado. Até então, quando você está passando pelo processo de desfraude, o neném é o príncipe da mamãe. A neném é a princesa do papai. E aquela criança, ela vai compreendendo aquilo como se ela fosse o centro. A menina o centro do pai e o menino o centro da mãe. Quando essa criança percebe que a mamãe dorme com o papai, o vovô dorme com a vovó, o titio dorme com a titia, ela tem a primeira percepção de que ela não foi boa o suficiente. E naquele momento, ela foi trocada. Olha só como é a cabeça da criança. Óbvio que nossos pais não fazem isso, mas a criança entende isso. Então a forma como você educa os seus filhos, a forma como você passa o seu conhecimento aos seus filhos, ela é muito importante. E é muito bacana você compreender que cada criança tem um tipo de personalidade. Eu vou finalizar esse vídeo aqui, porque senão ele vai ficar muito extenso. E o que eu desejo é que esse vídeo realmente seja algo que chame mais a sua atenção para você compreender. O filho meu é mais falante ou ele é mais calado? Ele é mais articulado ou ele é mais organizado? Ele é mais competitivo? Que aí essa criança, esse quinto bebê, que passa ali nesse momento de ele se sentir trocado, ele se torna um bebê mais competitivo, é o quinto trauma. 5, né? Calado, quietinho, falante, articulado, organizado e competitivo. Então, esses 5 tipos de filhos, eles precisam ter um comportamento dos pais diferente, se os pais quiserem que eles tenham resultados parecidos. Cada uma dessas características vão sendo desenvolvidas aí na nossa primeira infância. Se você gostou desse vídeo, compartilha com alguma mãe que precisa compreender, até para que ela saiba quais são os próximos passos a dar dentro da criação desses filhos. E fique atento também, no dia 25 agora de junho eu vou estar fazendo uma palestra onde eu vou aprofundar esses temas, tirar dúvidas das pessoas que estiverem lá na plateia, e eu quero muito poder te ajudar, né? Compreender qual é a sua dificuldade, para que você consiga dar amor estratégico ao seu filho, para que o seu filho consiga compreender esse amor que você tem aí no coração por ele. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever, compartilhe esse vídeo para aquela amiga que precisa saber dessas informações, comenta aqui qual outro tema desse mesmo tipo de assunto você desejaria que eu abordasse, e vamos comigo para a gente ajudar a transformar não só a nossa família, mas muitas outras famílias.